Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o professor Josimar e estamos aqui fazendo um trabalho de correção da prova que foi aplicada em 2019 no primeiro e no segundo semestre, começando pelas questões relacionadas com custos, né? Mas a ideia é fazer um trabalho da prova inteira, né? Então qual seria a nossa proposta agora? É que o aluno que estiver interessado em fazer uma revisão, em testar seus conhecimentos, e aquele também que pretende prestar o exame, né, que vai acontecer, pode ser que aconteça ainda no final de 2020, ou talvez aconteça somente em 2021 devido a esse problema da pandemia, que o aluno possa testar seus conhecimentos e já fazer alguma revisão, né? Então esse material inicial vai trabalhar apenas as questões de custos, né? Eu fiz lá nas provas um levantamento e selecionei aquelas relacionadas a custo, né? Então o material está dividido da seguinte forma. Vamos ter aqui a questão apresentada no slide, né? Onde a gente vai poder ler junto. Na sequência, a gente vai fazer a solução da questão, né? Então, vou apresentar para vocês um passo a passo de como deve ser desenvolvido o raciocínio. Vou aproveitar também para fazer uma retomada das teorias, né, que foram vistas nos anos anteriores, até chegarmos na resposta, né? Agora, para que esse material seja efetivo, que realmente seja aproveitável, é interessante que, antes de ver a solução que eu estou apresentando, que você tente solucionar a questão, né? Em média, lá na prova, você vai ter 4 minutos e meio para resolver cada questão. Então, tente solucionar. Leia, tome nota. O que você não entender, aí você acompanha o passo a passo. Como esse vídeo ele é contínuo, né, o ideal é que você pause, né? Então, antes de você ver a resposta da questão, você pausa, tenta resolver. Se conseguir resolver, ótimo, né? Parabéns. Se caso você não consiga por alguma dúvida, eu acredito que o passo a passo vai ser suficiente para a gente tirar dúvidas. Mas, mesmo assim, eu já quero propor de início que a gente agende uma data para tirar dúvidas, né? Então a gente pode fazer talvez uma live, né, onde a gente possa discutir cada questão, o que você achou mais difícil, o que você achou mais estranho, né? Porque a maioria das questões de custo elas são simples, mas pode ser que alguma teoriazinha seja um pouquinho mais pesada, né? Então aí talvez seja necessário a gente conversar no futuro para poder esclarecer alguma coisa, né? Por exemplo, estamos começando aqui com a questão 10, né? Que diz assim: a companhia Ômega adquiriu para revenda mercadorias no valor de R$ 10.000 em maio de 2017. Os impostos recuperáveis sobre a compra perfazem o total de R$ 1.800. Sobre esta compra, a companhia Ômega também pagou frete de R$ 200, com impostos recuperáveis de R$ 24 e seguros no valor de R$ 250. A empresa vendeu 70% das mercadorias adquiridas no período. Sabe-se que a companhia Ômega não tinha saldo anterior de mercadorias para revenda. É correto afirmar que o valor do custo das mercadorias vendidas foi de... Bom, a pergunta então aqui é clara. Ele quer saber qual é o custo das mercadorias vendidas, né? Sempre vamos ter 4 opções e normalmente apenas uma é correta. Então, o passo a passo dessa questão, que já está aparecendo aqui na tela, seria o seguinte. Primeiro, temos que lembrar que, para a gente contabilizar a mercadoria na contabilidade, nós temos que seguir esta ordem, né? A gente pega o valor da mercadoria, que vem na nota, mais fretes que forem pagos pelo comprador, mais seguros que forem pagos pelo comprador, mais impostos não recuperáveis, por exemplo, se for comércio tem o IPI, que é não recuperável, e deduzimos impostos recuperáveis, né? Por exemplo, ICMS, PIS, COFINS. Então aqui eu já transferi os valores, né? O valor da mercadoria seria R$ 10.000, conforme enunciado, mais R$ 200 que a empresa pagou de frete, mais R$ 250 que a empresa pagou de seguro, menos R$ 1.800 que são impostos recuperáveis sobre as mercadorias e menos R$ 24 que são impostos recuperáveis sobre o frete, né?
Então o custo da mercadoria a ser contabilizado é 8.626, né? Custo das mercadorias compradas. Diz o exercício, né, que ó, a empresa vendeu 70% das mercadorias. Então a gente pode fazer a seguinte conta. Se o custo da mercadoria é 8.626 e 70% foi vendido, então 8.626 vezes 70% me dá o valor da mercadoria que foi vendida, ou seja, o nosso CMV. Se a gente olhar as opções, né, nesse caso aqui, a gente pode ver que é a letra C, ok? Então, todas as nossas questões a gente vai tentar resolver desse jeito. Algumas são mais longas, né? Então, por isso que é interessante, antes de você ver a solução da próxima questão, por exemplo, questão 18. É legal você pausar o vídeo, né? Tomar nota, tentar resolver, tá? Aí depois você faz de novo play no vídeo e eu vou passar para você um passo a passo, ok? Muito bem, então vamos prosseguir da questão 18 em diante, né? Lembrando que essas questões iniciais caíram no primeiro semestre de 2019. Depois nós vamos trabalhar também as questões do segundo semestre de 2019. Questão 18. A companhia Beta fabrica um único tipo de produto e apresentou as seguintes informações em determinado período. Quantidade produzida, 16 mil unidades, custos variáveis, R$200 mil, custos fixos, R$120 mil, despesas variáveis, R$70 mil, despesas fixas, R$30 mil, quantidade vendida, 11 mil unidades e preço de venda unitário, R$35. De acordo com as informações anteriores e considerando o custeio por absorção, assinale a alternativa correspondente ao resultado bruto e ao resultado líquido do período, respectivamente. Muito bem, é uma questão relativamente simples, né? Mas precisa que a gente dê uma recordada em algumas teorias aqui antes de solucioná-la. Primeiro, custeio e absorção é uma modalidade de custeio onde a gente soma os custos fixos e os custos variáveis do produto, né? Lembrando que além do custeio e absorção, também é muito usual o custeio variável. Só que no custeio variável a gente considera apenas os custos variáveis para o produto, né? Mas nesse exercício nós temos que considerar o custeio e absorção, ou seja, a gente vai ter que somar tudo que for fixo e tudo que for variável para determinar o custo do produto, ok? Então essa é a primeira teoria a ser recordada. Também temos que lembrar o que é o resultado bruto, né? O resultado bruto é lá na DRE, quando você pega a receita bruta, faz as deduções que tem, por exemplo, impostos recuperáveis, devoluções de venda, e ainda retira, no caso aqui é uma indústria, o CPV. Se fosse o comércio, a gente retiraria o CMV, né? O resultado líquido seria já a última linha da DRE, né? Então a gente pegaria a receita bruta, menos as deduções, menos o CPV ou CMV, e além de tudo ainda tiraríamos as despesas, né? Aí a gente vai conseguir obter a receita líquida. E a gente observa aqui no exercício que existem custos, né, que vão acabar gerando CPV, e temos despesas, né, que vão acabar se enquadrando aqui nas despesas, ok? Então tem que tomar apenas esse cuidado, né, que é o resultado bruto para o CPV. E o resultado líquido, como é a última linha da DRE, precisa considerar também as despesas. Então, os custos totais, de acordo com os dados, seria 200 mil mais 120 mil, tá? O que é o 200 mil, né? Voltando aqui, ó. O 200 mil são os custos variáveis e os 120 mil são os custos fixos, porque como o método utilizado é absorção, eu tenho que somar os dois mesmos, né? O que mais que eu tenho aqui? O custo unitário, né, é o custo total, que no caso é 320 mil, dividido pela quantidade produzida. Então, nós teríamos 320 mil reais de custo da absorção total, dividido pela produção em unidades, 16 mil unidades produzidas. Então eu tenho um custo de 20 reais por unidade. O custo do produto vendido, então, vai ser como? O custo por unidade vezes a quantidade vendida, né? Que nesse caso a empresa produziu 16 mil, mas vendeu 11 mil unidades. Então o custo do produto vendido, o CPV, é igual a 220 mil. A receita com a venda vai ser a quantidade vendida vezes o preço de venda, que é R$ 35 reais, conforme está no enunciado. Então eu tenho uma receita de 385 mil. O resultado bruto então seria 385 mil menos o CPV. Então meu resultado bruto é 165 mil reais.
A gente deve notar que nesse exercício não tem tributos, né? Não tem deduções para a gente tirar a receita bruta. Então, meu resultado bruto é 165 mil. Já o resultado líquido vai ser a receita bruta menos o CPV, menos as despesas, né? Nesse caso aqui eu peguei duas despesas, que seria a despesa fixa e a despesa variável que está lá no enunciado. Então o resultado líquido é menor, né? Porque tirou 100 mil reais do resultado bruto. Então o resultado líquido é 65 mil reais. Dessa forma, né, deve ser assinalada a alternativa B. Lembrando que a prova e o gabarito, né, estão sempre disponíveis na internet. Caso vocês prefiram baixar a prova e queiram ter o gabarito aí na mão para poder acompanhar a solução, melhor ainda, né? Ok. A próxima questão, que caiu em 2019-1, é a questão 19. Uma indústria apresentou a seguinte relação contendo seus custos e despesas em um determinado período. Observe. Então aqui temos uma lista relativamente grande, né? Mas vamos ler um por um. Temos lá materiais diretos, 350 mil. Materiais indiretos, 70 mil. Mão de obra direta, 280 mil. Mão de obra indireta, 45 mil. Aluguel da fábrica, 60 mil. Manutenção das máquinas, 9 mil. Comissão sobre vendas, 15 mil. Seguro da fábrica, 29 mil. Marketing, 12 mil. Depreciação das máquinas, 62 mil. Gastos com limpeza da fábrica, 27 mil. Energia consumida da fábrica, 34 mil. Aí vem a pergunta. O custo de fabricação, o custo primário e o custo de transformação têm, respectivamente, os valores de. Né? Então, temos aqui as quatro alternativas. Então, o que a gente vai ter que calcular? Custo de fabricação, o custo primário e o custo de transformação. Então, vale a pena a gente dar uma recordada aqui numa teoria. Né? O custo primário é a soma da matéria-prima, que nesse caso é o material direto, 350 mil, com a mão de obra direta, né? Nesse caso aqui seria 280 mil reais. Tá? Então seria matéria-prima, materiais diretos, mais a mão de obra direta. Já o custo de transformação, né, é a mão de obra direta mais CIFs. Né? Então nós teremos que pegar a mão de obra direta, 280 mil, e analisar desse quadro, todo esse quadro aqui, o que são CIFs. Né? Aí eu somo a mão de obra direta com os CIFs e obtenho o custo de transformação. E o custo de fabricação seria a matéria-prima, mais a mão de obra direta, mais CIFs, né? Ou seja, seriam todos os custos. Agora, a gente tem que tomar cuidado, porque sempre aparece uma coisinha misturada aí no meio que não é custo, né? Então, se você analisar aí esse quadro, o que a gente pode identificar que não é custo? Vamos ver. Materiais diretos é custo. Materiais indiretos também. Mão de obra direta também é custo. Mão de obra indireta, custo. Aluguel da fábrica, custo. Manutenção das máquinas, custo. Comissão sobre vendas, esse não é custo, né? A comissão sobre vendas é uma despesa comercial, porque o produto já está pronto, já está sendo vendido, e aí nesse caso se classifica como despesa. O seguro da fábrica é custo, o marketing também não é custo. O marketing também é uma despesa, pode até ser também uma despesa comercial. Depreciação das máquinas, custo. Gasto com limpeza da fábrica, custo. Energia elétrica consumida na fábrica, custo. Né? Então, se você puder anotar aí no teu papel o que é despesa, vai facilitar bastante daqui para frente. Ok? Então vamos lá. Primeiro vamos achar o custo de fabricação, que é a matéria-prima ou materiais diretos, conforme está no exercício, mais a mão de obra direta, mais os CIFs. Né? Então, lá na tabela, a gente já classificou o que é custo e o que é despesa. Agora, temos que classificar o que é CIF. Né? Então, se a gente voltar lá na tabela, material direto não é CIF, porque o CIF quer dizer custo indireto de fabricação. Se o material é direto, então ele não é CIF. Agora, materiais indiretos, esse é CIF. Mão de obra direta não é CIF. Mas a mão de obra indireta é CIF. O aluguel da fábrica é CIF. Manutenção de máquinas é CIF. Comissão sobre vendas é despesa, a gente já falou. Seguro da fábrica é CIF. Marketing é despesa. Depreciação das máquinas é CIF. Gastos com limpeza da fábrica é um CIF. E energia elétrica consumida da fábrica é CIF.
Lembrando que CIF quer dizer o quê? Custo indireto de fabricação. E esses custos aí, se a empresa produzir mais de um produto, tem que ser rateado, né? Feito rateio. Já o que é direto não é feito rateio, né? Então, voltando lá ao nosso raciocínio, o custo de fabricação, então, vai ser 350 mil, que seria materiais diretos, mais 280 mil, que é a mão de obra direta, mais todo esse monte de CIF aqui, né? Tudo isso aqui é CIF, conforme a gente classificou anteriormente, e vai dar um custo de fabricação de R$ 966 mil. Tá? Então, esse é o primeiro item que é pedido lá na questão. Agora, vamos trabalhar com o custo primário. O custo primário, como já foi visto anteriormente, é a matéria-prima, ou materiais diretos, mais a mão de obra direta. Então, matéria-prima ou materiais diretos, 350 mil, mão de obra direta, 280. Somando os dois, dá 630. Então, agora aqui a gente já tem o custo primário. Então, está faltando achar agora o custo de transformação. O custo de transformação é a mão de obra direta mais tudo que é CIF. Bom, mão de obra direta é 280 mil. E os CIFs eu já tenho aqui, né? Então, são os mesmos CIFs que estão entre parênteses aqui, estão aqui também entre parênteses. Então, o total é 616 mil. Deve ser assinalada a alternativa D. Se vocês olharem as opções lá, a única que vai dar certa nesses números é a alternativa D, né? 966, 630, 616. Ok? Lembrando que é legal você, antes de ver a minha solução, pausar o vídeo e tentar solucionar, né? Porque daí você vai ter a dúvida e vai entender melhor aqui na hora que eu apresentar o passo a passo. Ok? A próxima questão, que seria a questão 21. Uma determinada fábrica de produção não deu prioridade às medidas de segurança contra incêndio exigidas pelo Corpo de Bombeiros. Assim, houve um incêndio e o fogo destruiu parte da fábrica. Porém, certos registros contábeis mantidos em outra repartição revelaram o período de 1º de janeiro a 26 de fevereiro de 2019. Quer dizer, do incêndio foi o que salvou lá esses registros contábeis, porque não estavam onde pegou fogo, né? Então, eles tinham lá na contabilidade materiais diretos comprados nesse período de 1º de janeiro a 26 de fevereiro, 40 mil. Materiais diretos que já estavam no estoque, né? Porque é 1 de 2019, 20 mil. Custos indiretos de fabricação, 27 mil, que são os CIFs, né? E a mão de obra eles não dizem, eles dizem que é 40% do custo de conversão. Tá? E os custos primários utilizados no período de 50 mil. Para saber o custo histórico dos estoques para a estimativa de financiamento, considerando os dados fornecidos anteriormente, é correto afirmar que o valor do estoque de materiais diretos em 26 de 2 de 2019 é D. Então, a pergunta aqui é: qual é o valor do estoque de materiais diretos em 26 de 2? Tá? Se a gente analisar a questão, a gente vê que eles tinham um estoque inicial aqui em janeiro de 20 mil e comprou 40 mil. Então, se eles não tivessem aplicado nada na produção, não tivessem produzido nada, então a resposta aqui seria 60 mil. Mas eles produziram, né? Tanto que produziram que houve a geração de custos primários aqui, né? Então tá, antes da gente resolver, vamos dar uma recordada na teoria que envolve essa questão, né? Primeiramente, o custo de conversão é o mesmo que custo de transformação, que é a mão de obra direta mais CIFs, né? Na questão anterior, nós trabalhamos com essa nomenclatura, custo de transformação. Mas aqui, né, o autor da questão decidiu usar o termo custo de conversão. É a mesma coisa, conversão e transformação. E a fórmula já é conhecida nossa, né? Que é a mão de obra direta mais os CIFs. Ok? E o custo primário também já foi trabalhado na questão anterior, né? Já é conhecida. É a soma da matéria-prima, ou materiais diretos, mais a mão de obra direta. Tá? Então essa é a teoria necessária. Agora, para a gente desenvolver essa questão, vai faltar uma informação importante, né? Que é a mão de obra direta. Ele diz que é 40% do custo de conversão. Bom, o custo de conversão é a mão de obra direta mais CIF. Eu não tenho mão de obra direta, eu tenho apenas o CIF. Então, na verdade, a gente vai ter que fazer uma jogadinha matemática aí para solucionar essa questão. Tá? Vamos ver o passo a passo. Bom, a questão pede para determinarmos o valor dos estoques de materiais em 26 de 2 de 2019.
podemos utilizar a equação estoque inicial mais compras menos estoque final igual ao CPV, aplicada unicamente ao estoque de materiais. Esta fórmula, né, que todo mundo que já passou pelo primeiro ano de contabilidade sabe que ela é usada para identificar normalmente o CMV, mas quando é indústria também é CPV. Para a gente resolver essa questão, nós podemos adaptá-la, né? O estoque inicial será o valor de materiais que tinha lá no começo do período. As compras é o que foi comprado no período. O estoque final nós não sabemos, né? Porque é isso que a empresa quer saber. E o CPV seria o quê? Como é uma indústria e como a gente está aplicando a fórmula sobre um item, então a gente vai saber quanto daquele item foi lançado na produção, né? Então são materiais diretos. Eu quero saber quanto de material direto eu transferi para a fábrica, tá? Seria uma adaptação para ajudar a resolver a questão, né? Prosseguindo. Assim teremos, né, lá, buscando os dados lá no enunciado. O estoque inicial é 20 mil, valor em 1/1/2019 de materiais diretos. As compras foram 40 mil, né, compras efetuadas depois de 1/1 até 26/2. Então nós temos aqui já dois elementos, o estoque inicial mais compras. Né? O estoque final é a pergunta, né? Então a gente não vai ter ele não. Nos faltam os valores de estoque final, que é a pergunta da questão, e do CPV, que representa o valor de materiais que foram aplicados na produção. Então, como é que a gente vai resolver essa questão, né? Então, vamos ver. O estoque final é a resposta da pergunta. Então, teremos que achar o valor aplicado, que é o CPV, né? De materiais que foi aplicado na produção. Precisaremos utilizar os conceitos de custo primário e de custo de transformação, pois no custo primário está somado o valor da mão de obra com o valor de materiais aplicados. O exercício nos informa que o custo primário é de 50 mil, mas não nos diz qual o valor de mão de obra e de matéria-prima. Se soubermos o valor da mão de obra, poderemos achar o valor do material, fazendo o seguinte, material aplicado, fazendo o seguinte. Então, a gente vai pegar a fórmula, né? A fórmula do custo primário, que é somar materiais mais mão de obra. Nesse caso, a gente vai fazer uma inversão matemática aqui, né? Então, a gente vai isolar o que eu quero, que são os materiais, que é a matéria-prima aqui, menos 50 mil. O que é os 50 mil? 50 mil já é dado no exercício, é o custo primário total. Só que para eu conseguir achar o NP, está faltando achar a mão de obra. Então, na verdade, eu estou com duas incógnitas aqui, né? Como é que eu vou resolver isso? Se a gente voltar lá no enunciado, né? Então, vamos voltar aqui. Está aqui, ó. O enunciado ele diz que a mão de obra é 40% do custo de conversão. Se o custo de conversão é a mão de obra direta mais CIFs, então o que eu posso fazer com esse raciocínio, né? Eu posso pensar o seguinte: o custo de conversão é igual ao CIF, que representa nesta conta quanto? Se a mão de obra representa 40%, como já está dito aqui, então o CIF representa 60%. Então, se eu pegar esse CIF, que eu sei quanto é, 27 mil, e dividir ele por 60%, eu vou achar o valor do custo de transformação total. E aí eu consigo achar a mão de obra. Vamos ver como que vai ser. Então vamos voltar lá para o slide que nós estávamos, né? Até aqui a gente já estava, né? Então vamos ver. Para podermos aplicar a equação acima, precisamos do valor da mão de obra aplicada. O exercício informa que a mão de obra corresponde a 40% dos custos de transformação. Sabemos que o custo de transformação é a soma da mão de obra mais CIFs. Então, é lógico dizer que, se a mão de obra é 40% do total, os CIFs correspondem a 60%. Utilizando esta lógica, poderemos calcular o valor dos custos de transformação da seguinte forma: CIFs dividido por 60%, ou seja, 27 mil por 60% é igual a 45 mil. Então, o custo de transformação é 45 mil. Agora eu consigo achar a mão de obra. Se o total de custo de transformação é 45 mil, podemos determinar o seguinte: mão de obra direta é igual ao 45 mil menos o CIF, ou seja, mão de obra é igual
45 mil menos 27 mil, que é igual a 18 mil. Pronto, achei a mão de obra. Tá? É uma jogada matemática, mas que está dentro da lógica de custos. Né? Agora voltamos na equação do custo primário. Custo primário é igual a matéria-prima mais mão de obra. Fazendo as substituições, teremos 50 mil igual a matéria-prima mais 18 mil. Tá? Então, 50 mil é o custo primário total. Matéria-prima, materiais, eu não sei. 18 mil é a mão de obra direta que nós achamos anteriormente. Então, se eu fizer os ajustes matemáticos, eu vou ter que a matéria-prima é igual a 50 mil menos 18 mil. Então, a matéria-prima que foi aplicada, que saiu do estoque, foi para a produção, é 32 mil reais. Tá? Para finalizar, voltamos à equação. Estoque inicial mais compras menos estoque final é igual ao CPV. Sendo que agora temos todos os valores, não temos? Olha, 20 mil é o estoque inicial que está no enunciado. 40 mil é a compra que está no enunciado. O estoque final é o que eu quero definir. O CPV, ou valor aplicado de materiais na produção, é 32 mil, que nós achamos aqui. Né? Então, agora eu vou montar aquela equação. 20 mil, estoque inicial, 40 mil, compras. O estoque final eu não sei, e 30 mil é aquilo que foi aplicado. Então, basta eu fazer a jogada matemática aqui. Estoque final é 20 mil mais 40 mil menos 32 mil. Ou seja, o estoque final é 28 mil reais. Deve ser assinalada a alternativa C, que é a alternativa que vai ter o valor que nós identificamos. Então, nessa questão, a gente observa que, além de você lembrar da teoria sobre a questão de custo primário, custo de transformação, também exigiu um pouquinho de raciocínio de matemática. Né? Ok? Próxima questão. Então, agora nós vamos passar para as que caíram em 2019-2, né, que foi a segunda edição. O que a gente observa, né, quando eu fiz o material, é que as questões de 2019-2 elas são um pouco mais longas, né, mas isso é normal, nunca a gente tem um padrão. Tá? Então, quando a gente resolve as questões de um ano, a gente sempre tenta achar similaridades entre uma questão e outra. Né? Mas se a gente olhar a forma como foi feita as questões de custo 2019-1 e as questões de 2019-2, está bem diferente. Né? Inclusive a teoria que foi necessária aqui para resolver as questões foram outros conhecimentos além das que nós utilizamos. Tá? Custos é um ramo da contabilidade que não tem muita teoria, né? Mas sempre tem lá. Então a gente viu lá custo fixo, custo variável, custeio absorção, custeio variável. Também não caiu nenhuma pergunta sobre ponto de equilíbrio, né? Margem de contribuição. Então muita coisa ficou fora ainda da primeira prova de 2019. A segunda prova abordou outras teorias, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Então essa é a pergunta 18, né? O presidente da empresa produz capas de chuva limitada, esse é o nome da empresa, né? Deseja conhecer o comportamento dos custos de sua empresa. Para tanto, ele obteve os valores dos gastos fabris totais de produção da empresa em 2 níveis mensais, diferentes de produção. 1. No mês em que nenhuma unidade de seu produto foi fabricada, o gasto total incorrido na fábrica da empresa foi de 116 mil. 2. No mês em que 35 mil unidades do seu produto foram fabricadas, o gasto total incorrido na fábrica da empresa foi de 212 mil. Considera-se que os custos variáveis da empresa apresentam uma correlação perfeitamente positiva e linear com o nível de produção mensal. Para calcular o custo total da empresa, pode-se empregar a seguinte forma. Então aqui o exercício ele já dá a forma, como que a empresa usa para calcular o custo total, considerando a questão dos custos fixos e custos variáveis. Né? Então, ó, CT é igual CVU vezes Q mais CF, onde CT é o custo total. CVU é igual ao custo variável unitário. O Q é a quantidade produzida e CF é igual ao custo fixo. Né? É necessário desconsiderar aspectos referentes a intervalo relevante. Com base apenas nessas informações, é incorreto afirmar que. Aí nós temos 4 alternativas e uma delas é incorreta. Né? Tem que tomar cuidado também, né? Quem vai fazer a prova, que até agora estavam pedindo uma correta, né? Agora pediram uma incorreta. Bom, o enunciado é um pouquinho complexo, né? Então
Aqui valeria a pena você pausar e você reler para ver o que você está em dúvida, né? É que nem a gente trabalha em sala de aula, né? Quando a gente está trabalhando questão de CFC, eu sempre digo, olha, vou dar 5 minutos para vocês tentarem resolver, né? Essa é uma questãozinha aí que eu acho que leva mais de 5 minutos para resolver. Então, se você puder, agora pause e dá uma lida, né? E na sequência agora eu já vou apresentar para vocês a teoria envolvida e o passo a passo da solução. Então vamos ver. A teoria envolvida aqui basicamente é de custos variáveis e custos fixos, né? Que é um conceito que todo aluno de contabilidade aí deve saber muito bem, né? Custos variáveis, né? Assim, uma definição bem simples, seriam aqueles que variam de acordo com a quantidade produzida, né? E os custos fixos independem da quantidade produzida. Então, o custo fixo, se você não produzir nada, ele vai ser aquele valor ali. Se você produzir 1000, vai ser o mesmo valor. Esse é o custo fixo. Já o custo variável não, né? O custo variável, se você não produzir nada, ele também vai ser zero. Se você produzir 1000, aí ele também vai gerar uma quantidade maior de custos, né? Então, se a gente voltar ao enunciado, né, você veja que o presidente da empresa, ele quis saber o comportamento dos custos na empresa dele. Então vejam que aqui, olha, os valores dos gastos fabris totais de produção da empresa em 2 níveis mensais diferentes de produção. Então o que o presidente fez? Ele pegou um mês lá, esse aqui, em que nenhuma unidade do seu produto foi fabricada. Bom, se a gente ligar isso aqui à teoria, se nenhuma unidade foi fabricada, um desses dois custos aqui não vai existir. Qual será que vai deixar de existir, né? Vai deixar de existir o custo variável, porque ele depende da produção. Se você não produz nada, ele também não existe. Agora, qual o custo que vai existir independente de não ter produzido nada? O que vai existir é o custo fixo. Porque ele, se não produzir nada, fechar a fábrica, aí ele vai existir do mesmo jeito, né? É, por exemplo, o aluguel da fábrica, né? O aluguel da fábrica, independe se você produz 1000 ou 0, ele é sempre igual, tá? Já, então, nesse nível 1, ele observou que o gasto total incorrido na fábrica da empresa foi de 116 mil. Ou seja, não produziu nada e teve 116 mil de gasto. O que é esse 116 mil? Se o custo variável é 0, então esse 116 mil aqui é o custo fixo, tá? Já na situação 2, ele produziu 35 mil unidades de seu produto. O gasto total incorrido foi 212 mil, ou seja, foi o custo fixo mais uma parte variável, né? Que daí, somando a parte variável com o custo fixo, totalizou 212 mil. E a equação que ele usa é esta aqui, né? CT, que no caso seria 212 mil, é o CVU. O que é CVU? Custo variável de uma unidade multiplicado pela quantidade. Ele não diz qual que é a custo variável unitário, né? Mas a quantidade ele diz que é 35 mil. Que seria o quê? E o custo fixo? O custo fixo, pela dedução anterior, é 116 mil. Tá? Então, para achar aqui o custo variável total, tá fácil, é só fazer a inversão da forma, ok? Bom, então vamos agora ao passo a passo, né? A equação do custo total da empresa é apresentada como CT igual a CVU vezes o Q mais custo fixo, né? Que já está lá no enunciado. No nível 1 de produção, nenhuma unidade foi produzida. Logo, CVU vezes Q igual a 0, né? Que é o custo variável vezes Q. Se nenhuma unidade foi produzida, Q é 0. Qualquer coisa multiplicada por 0 é igual a 0. Então, o CT que obteve nesse nível 1 é o CF, né? Que foi 116 mil, conforme informado na questão que nós acabamos de ler. No nível 2 foram produzidas 35 mil unidades e o custo total foi de 212 mil. Logo, CVU vezes Q mais CF é igual a 212 mil, né? Que é a consequência da fórmula que eles apresentaram. Sabemos que CF foi 116 mil, conforme informado na questão. Utilizando a equação do custo total, teremos CVU vezes Q mais CF igual a 212 mil. Fazendo as devidas substituições, teremos CVU vezes Q, que eu não sei. Apesar de eu saber o quanto é Q, né, mas eu não sei o resultado dessa multiplicação aqui. Mais 116 mil igual a 212 mil. CVU vezes Q é igual a 212 mil.
menos 116. Aqui já é uma jogada matemática, né? A gente fez, isolamos aqui essa incógnita aqui, né? Que seria o custo variável total aqui, multiplicando esse por esse. Eu sei que a multiplicação desse por esse é 96 mil, tá? Então, agora, para eu saber quanto que é o CVU, ficou fácil. Se 96 mil é CVU vezes Q, então basta eu dividir 96 mil por Q. Ó, o CVU será, que é o unitário, né, será 96 mil dividido por Q. Conforme enunciado, Q foi 35 mil unidades. Logo, 96 mil dividido por 35 mil igual a 2,74. Aproximadamente, porque tem as casas decimais, né? Então, o custo variável para produzir uma unidade nessa fábrica foi R$ 2,74. Tá? Prosseguindo. Agora podemos verificar as alternativas. Né? Então, agora que nós temos os cálculos, a gente pode fazer as alternativas. Vamos ver. A alternativa A está correta, pois o CF é de 116 mil, conforme demonstrado. Né? O custo fixo é 116 mil, conforme a gente já discutiu anteriormente. A alternativa B está incorreta, pois o CVU é de 2,74, conforme demonstrado. Se a gente olhar lá nas alternativas, né? Vamos voltar lá para as alternativas. Ó, a B está dizendo que o custo variável unitário é de 6, mas não é. A gente fez os cálculos, deu 2,74. Tá? Então essa é incorreta. Como o exercício está pedindo a incorreta, a gente já poderia marcar essa e pular para frente, né? Mas é sempre bom, para quando a gente está estudando, assim, fazendo revisão, é sempre bom ver por que as outras estão erradas. Né? Então vamos ver por que a C está errada. Aqui ele diz assim, ó, caso a empresa produzisse 30 mil unidades do seu produto, seu custo total seria inferior a 200 mil. Na verdade não é errado, né? Na verdade a C e a D tem que estar certa, né? Porque a única incorreta tem que ser a B. Tá? Então vamos ver se a C e a D estão certas. Né? Então vamos lá. A alternativa está correta, a B está incorreta. A C está correta, pois CVU vezes Q mais custo fixo será, aqui eu fiz discriminando, né? O 2,74 que é a CVU, vezes 30 mil, que é a quantidade lá da alternativa, mais o custo fixo, que não muda nunca, né? É igual a 198.200, então lá está certo. Está dizendo que é menos que 200 mil. Alternativa D está correta, pois CVU vezes Q mais CF será 2,74 vezes 32 mil, que é o que está dizendo lá na alternativa, mais o custo fixo igual a 203 mil. Lá está dizendo que será maior que 200 mil. Né? Então está certo. Então a alternativa a ser assinalada é a B. Né? A B é a única incorreta de tudo isso. Okay? A próxima questão. A 19, né? A empresa fabrica por processos PMSA, esse é o nome da empresa. Em 1 de 1 de 2019, apresentou as seguintes informações contábeis em suas contas de estoque. Então aqui temos as informações contábeis, né? Ó, estoques com material direto. Estoque com material direto, 80 mil. Estoque de produtos acabados, 50 unidades, 120 mil. Ademais, durante o mês de janeiro de 2019, a empresa supracitada apresentou os seguintes gastos. Então, além daqueles valores, temos a mão de obra da fábrica, 100 mil, depreciação das máquinas de produção, 40 mil, o pessoal administrativo, 50 mil, propaganda, 15 mil e material direto, 60 mil. Durante o mês de janeiro de 2019, foi iniciada a produção de 100 unidades de seu único produto. Porém, apenas 40 unidades foram acabadas. Além disso, nenhuma unidade foi vendida no período. É importante destacar que todo o material direto necessário para a produção das 100 unidades já foi alocado no início da produção, tanto as unidades acabadas quanto as unidades em elaboração. No que se refere à alocação dos demais custos, o processo de fabricação das 60 unidades, ainda em elaboração, se encontra em um estágio de 50% de acabamento. Por fim, informa-se que a empresa utiliza o custeio por absorção. Diante do exposto, é correto afirmar que... Aí temos as 4 alternativas, né, que a gente vai analisar depois. O que é importante a gente notar aqui nessa questão? Né? Bom, primeiramente que ele tem um estoque inicial. Né? Estoque inicial de produtos acabados de 50 unidades, 120 mil. E também tem um estoque de material direto lá de 80 mil reais. Né?
Aí durante janeiro, que no caso esse exercício se refere a janeiro, eles tiveram também a mão de obra da fábrica, a depreciação das máquinas de produção, pessoal administrativo, propaganda e material direto. Sempre que tem essas listas assim, é interessante você analisar se tudo que está ali é custo, né? Por exemplo, mão de obra da fábrica é custo? Sim. Depreciação das máquinas de produção é custo? Sim. Agora, o pessoal administrativo não é custo, né? O pessoal que trabalha na parte administrativa é considerado despesa. A propaganda também não é custo, a propaganda também é considerada uma despesa. E o material direto é custo, né? Então nós temos duas despesas aí, temos que tomar cuidado, porque na hora de calcular custos de produto, despesa não entra, né? Essa é uma regra fundamental, tá? Também é de se notar, né, que ele diz que em 2019 foi iniciada a produção de 100 unidades do seu único produto, é um produto só. Porém, apenas 40 foram acabadas. Ou seja, se ele começou 100 e só 40 foram acabadas, quer dizer que tem 60 que não está pronto, né? Pode estar pronto pela metade, pouco mais, pouco menos que a metade, né? Aqui no exercício ele diz que esses aqui, ó, que estão em elaboração, ó, aqui, ó, 60 unidades ainda em elaboração se encontra em um estágio de 50% de acabamento. Então nós temos 40 unidades prontas para vender, além das 50 que já tinha no estoque. Só que tem 60 que está na metade do processo, que não pode vender, vai ter que passar para outro mês para terminar, né? O que mais que temos aqui? Acho que relevante seria isso aí, né? Por que eu quis chamar a atenção aqui? Porque esse exercício, ele começa dizendo para a gente assim: a empresa fabrica por processos, apresentou a seguinte informação. Aí a gente vai para a primeira teoria, né? Quais são as duas formas de produção que a contabilidade de custos aborda, né? Temos aqui a produção por ordem e a produção por processo, né? A produção por ordem, a empresa produz por encomenda, por exemplo, cozinhas planejadas, né? Então a produção por ordem é aquela que atende uma encomenda, ela fabrica produtos, bem dizer, personalizados, né? A cozinha planejada, por exemplo, para cada casa é uma, né? Dificilmente a medida da cozinha que é de uma casa vai dar certo em outra. Então esse é um tipo de produção que se chama produção por ordem. A produção por processo, a empresa produz continuamente, exemplo, cimento. Nesse tipo de produção, o produto ele é muito, vamos dizer, ele é parametrizado, ele não tem diferença, né? Então, eu até dando por exemplo aqui o cimento, né? O cimento é sempre igual, né? A empresa fabrica lá sacos de cimento, toneladas e toneladas, sempre igualzinho, né? Não há uma diferenciação. Então, na produção por ordem, a gente acumula os custos da produção numa ficha, né? Hoje em dia é tudo informatizado, mas basicamente é uma ficha onde a gente vai anotando tudo que usa para produzir. Já na produção por processo, a gente vai acumulando os custos um período, no caso um mês, e no final do mês tem que fazer uma conta para ver qual que foi o custo de tudo que foi produzido, né? Então essa que é a questão. Agora, como a gente pode ter certeza que a produção é por processo e não por ordem? Por quê? Quando você tem essa informação aqui, que existe produto acabado e produto em elaboração, e esse produto em elaboração está em um estágio, que nem aqui está dizendo estágio de 50%, então isso identifica a empresa que usa a produção por processo. Porque na produção por ordem, como você vai acumulando o custo numa ficha, não tem esse problema de estar uma parte pronta, uma parte terminando, né? Você acumula o custo na ficha e depois faz o fechamento da ficha. Agora, na produção por processo, como a produção em massa, em grandes quantidades, então acontece de chegar no final do período e ter produto que está passando para outro mês sem terminar, né? E aí a gente, como contador, a gente tem que determinar o custo unitário disso aí, né? E como é que eu vou determinar o custo unitário se eu tenho uma parte de produto terminado e uma parte que ainda está em acabamento, né? Aí que vem a nossa teoriazinha, ok? Então, produção por ordem, produção por processo. Prosseguindo.
Aqui, né, na produção por ordem, os custos são anotados em ordens de serviço e o custo final será conhecido quando o produto ficar pronto para entrega ao cliente que encomendou. Na produção por processo ou contínua, também é outro nome dessa produção por processo, pode ser também produção contínua. O custo dos produtos somente é conhecido no final do período, no final de um mês, por exemplo, e pode ocorrer de haver produtos prontos para venda e produtos ainda não acabados, que é o caso do exercício, né? Por exemplo, aqui é um exemplo, né, paralelo, não é o exercício ainda. Ó, por exemplo, durante um determinado mês, uma empresa teve um total de 10 mil em gastos de produção e ela tinha dado início a 5 mil unidades do seu produto. Quer dizer, a empresa começou 5 mil unidades e durante o mês, na contabilidade, consta, né, que foi utilizado 10 mil reais de custos lá da produção. Se todas as unidades iniciadas estiverem prontas, para achar o custo unitário bastaria dividir o total de custos pelas unidades. Então teríamos 10 mil, que é o total de custos que a contabilidade indicou, por 5 mil, já que tudo está pronto. Então o custo unitário vai ser R$2 por unidade. Tá? Isso é uma maravilha, né? Porque tudo que começou no mês terminou. Mas, e se começou 5 mil e só acabou 4 mil e ficou 1.000 ainda para terminar? Como é que vai fazer? Tá? Isso que a gente vai ver agora. Entretanto, no sistema de produção por processo, é comum restarem produtos não acabados no final do período. Por exemplo, vamos supor que das 5 mil unidades iniciadas, 1.000 unidades ainda não estão prontas para venda. E de acordo com o gerente de produção, as 1.000 unidades estão no nível de 80% de acabamento, faltando ainda passar por 20% do processo produtivo. Então eu tenho 4 mil unidades que estão no estoque para ser vendido, e tem 1.000 que ainda precisa continuar o caminho dele. Só que como acabou o período, acabou o mês, quer dizer que essas 1.000 unidades não ficaram prontas esse mês, vão ficar prontas no mês que vem. Então como é que eu vou achar o custo agora? Tá? Nesse caso, não poderemos fazer a divisão dos custos pelas 5 mil unidades, pois 1.000 unidades ainda não receberam todos os custos do processo. Então se eu falar que as 1.000 unidades que não estão acabadas custaram o mesmo que as que estão acabadas, eu estou mentindo. Por quê? As que estão acabadas, elas receberam mais custos do que essas que não estão acabadas, porque essas que não estão acabadas pararam no nível de 80%. Ou seja, receberam 80% dos custos, enquanto que as outras 4 mil já receberam 100% dos custos. Então, como é que a gente vai resolver isso, né? Precisaremos utilizar um conceito denominado de equivalente de produção, que pode ser aplicado da seguinte forma. Então agora aqui surgiu, né, para quem se lembra lá das aulinhas de contabilidade de custo, uma ferramenta, né, matemática que se chama equivalente de produção. O que é o equivalente de produção? Se eu não tenho um produto acabado, eu preciso saber quanto que ele corresponde a um produto acabado. Tá? Então vamos ver em números que vai facilitar. Então nós temos aqui essa tabelinha, ó. É uma tabelinha assim para guiar o raciocínio, né? Eu tenho aqui a primeira coluna, situação no final do período dos produtos, né? Daí eu tenho uma outra coluna chamada quantidades, uma coluna nível, que seria o nível de produção, e uma coluna chamada equivalentes. Bom, quando eu pego os produtos iniciados e terminados, nesse caso desse exemplo que nós estamos trabalhando, são 4 mil unidades. Como eles estão terminados, então o nível de aplicação de custos deles já chegou a 100%. Então, ele equivale a 4 mil mesmo. Por quê? Eu pego os 4 mil unidades, multiplico pelo nível de acabamento e obtenho o equivalente. Nesse caso, como é 100%, 4 mil 100% dá 4 mil mesmo. Agora, os que não estão terminados, ó, iniciados e não terminados, que no nosso exemplo é 1.000, diz o exercício que eles estão no nível de 80% de aplicação de custos. Então, eles equivalem a quanto? 1.000 multiplicada por 80% vai dar 800 unidades. Ou seja, para efeito de cálculo de custo unitário, eu vou considerar que essas 1.000 não correspondem a 1.000, correspondem a 80%, ou seja, correspondem a 800. Tá? É uma jogada matemática para a gente poder determinar o custo unitário justo, né? Porque senão eu vou aplicar custo no que não está pronto ainda. Tá? Então eu não posso dizer que um produto que está 100% pronto custa o mesmo que um que está 80%, porque esse que tem 80% ainda vai receber mais custo para frente. E aí eu vou trabalhar não com 5 mil unidades para achar o custo unitário, eu vou trabalhar com 4.800. Tá? Então esse exemplo é para entender como é que funciona o equivalente de produção.
Continuando aqui para resolver. Então, não utilizaremos 5.000 unidades para cálculo, mas sim 4.800 unidades. Custo unitário vai ser 10.000 dividido por 4.800 unidades, igual a R$ 2,08, que é um custo unitário médio. Pode ver que ficou 8 centavos mais caro. Por quê? Porque a quantidade diminuiu, né? Eu estava calculando 5, porque eu considerei que todas 5.000 estavam prontas, mas dentro da situação proposta, eu estou trabalhando com 4.800 unidades. Aí, fazendo as contas, olha, o estoque de produtos acabados seria 4.000 unidades prontinhas, multiplicada por 2,08, dá 8.333,33. Estoque de produtos em elaboração, eu vou considerar 800, multiplicando pelo custo unitário médio, dá 1.666,67. Fazendo a soma dos dois aqui, a gente obtém os R$ 10.000, tá? Então, essa é a essência do problema a ser resolvido quando a empresa trabalha em produção contínua, né? Em produção que não para, produção em massa, em produção por processo, que no final de um período resta unidades que ainda não estão prontas. Só que, como é final de período, a gente tem que determinar o custo unitário daquele produto. Então, a gente recorre ao conceito de equivalente de produção. Tá? É uma jogada matemática para resolver um problema na contabilidade. Para a solução da questão proposta na prova do CFC, precisaremos usar esse conceito. Então, a gente vai ter que resolver o exercício da prova usando essa ideia de equivalente de produção, tá? Conforme a gente já discutiu. Então, trazendo aqui os dados. Ó. O enunciado da questão informa que a empresa deu início em janeiro a 100 unidades do produto, mas apenas 40 unidades foram acabadas, e que as 60 restantes estavam ao nível de 50% do processo produtivo. Tá? Então, no caso, né, 40 unidades prontas para venda e 60 ao nível de 50%. Pelo conceito de equivalente de produção, nós sabemos que 50% de 60 é 30. Né? Então, na verdade, para efeito de cálculo, a gente não vai considerar 60, a gente vai considerar 30. Prosseguindo. Os custos somados são os seguintes. Material direto, 60.000. Mão de obra, 100.000. E os CIFs, 40.000. Né? Lembrando que pessoal administrativo e propaganda são despesas, não entram no cálculo do custo. Né? Um lembrete aí para ficar bem gravado. Então, o total de custos, né, vai ser os 60.000 mais 100.000, 160. Mais 40.000, 200.000. Esse é o total de custos do processo, né, que eles gastaram durante um período. Como há produtos não acabados, teremos que calcular o equivalente de produção, conforme fizemos anteriormente. Entretanto, não poderemos utilizar o valor de 200.000 para o cálculo, pois no enunciado temos a informação de que todo o material direto já foi alocado à produção no início do processo. Então, ao invés de utilizarmos 200.000, vamos utilizar 140.000 para determinar o equivalente de produção. Pois é, esse é o ponto, talvez, que dificulte mais para quem está estudando para resolver essa questão, né? Por quê? Se a gente voltar aqui no meu exemplo, todo custo, né, no caso aqui, R$ 10.000, né, tá aqui, ó, custo unitário foi calculado 10.000, que é o custo total, dividido pelo equivalente. Foi até relativamente simples, eu peguei todo o custo e apliquei aqui. Agora, nesse exercício, se a gente voltar lá no enunciado, nós temos aqui um aviso muito importante. Está aqui. Ó. É importante destacar que todo o material direto necessário para a produção das 100.000 unidades já foi alocado no início da produção. Tanto as unidades acabadas quanto as unidades em elaboração. Quer dizer, ele está dizendo assim, que tudo que ela começou, que no caso aqui são 100 unidades, já no início, antes mesmo de dar andamento no processo, aplicar lá a mão de obra, aplicar energia, passar por máquina, eles já deram baixo do estoque de todo o material direto. Né? Então, o material direto já não pode mais ser calculado conforme a gente estava fazendo, usando o equivalente. Porque por mais que o produto não está pronto, o material direto já está todo usado. Então, está faltando aplicar outros custos, né? Está faltando aplicar mais mão de obra, talvez passar mais por máquinas, mas não material direto. Então, o que vai acontecer? Para eu fazer o equivalente, eu não vou poder pegar o total de custos. Eu vou ter que pegar apenas os custos
tirando fora o material direto. Tá? Então, nesse caso, eu vou ter que tirar fora para cálculo equivalente de 60 mil. Tá? Então, o meu custo lá para fazer o cálculo equivalente vai ser o total de custos menos 60 mil. Então, vamos voltar. Então, aqui já é, né, essa é a solução do exemplo que eu dei. E aqui a gente retoma a solução do exercício. Então, está aqui, ó, o total de custos é 200 mil. Mas para cálculo do equivalente, eu não vou poder considerar os 60 mil, porque 60 mil já foi aplicado no início do processo. Então, por mais que o produto não está pronto, todo o material direto já está nele. Né? Então, ele não pode ser usado no cálculo do equivalente. Então, é isso que está dizendo aqui. Então, em vez de eu usar 200 mil, que é o total, eu vou usar 140. Por quê? 60 mil é material direto, não vai poder entrar no cálculo do equivalente. Então, eu já tenho aqui o quadro, né? O quadro é esse, olha. Produtos iniciados e terminados. Segundo o enunciado, 40 unidades, nível de 100%, então o equivalente é 100%, é 40. Já os produtos iniciados e não terminados são 60, que ficaram ao nível de 50% de aplicação de custos. Então, o equivalente dele é 30. Então, eu vou calcular o meu custo unitário utilizando 70. Então, vamos lá. O custo unitário médio será 140 mil, que nós vimos anteriormente por quê, dividido pelas 70 unidades. Então, eu tenho um custo unitário de 2 mil por unidade. Só que a gente não pode esquecer que esse 2 mil, eu não estou contando o custo do material direto, né? Então, agora eu preciso agregar esse material direto nesse 2 mil. Vamos lá. Olha, não podemos esquecer que na conta acima está faltando o valor dos materiais aplicados, que totalizou 60 mil. Assim, a matéria-prima unitária para 100 unidades iniciadas será 600. Por quê? Como a empresa iniciou 600 e já aplicou a matéria-prima, todos os materiais diretos, já no início do processo, então eu vou pegar os 60 mil, que é o total de materiais, e vou dividir pelo total que a empresa iniciou. A empresa iniciou 100 unidades. Então, 60 mil dividido por 100 unidades dá um custo unitário por unidade de 600 reais. Tá? Então, agora eu vou pegar esses 600 reais e vou agregar no custo que nós achamos anteriormente. Então, temos o valor dos produtos acabados totalizará 40 vezes aqui, ó, o 2 mil, que é o equivalente, mais 600, que é a matéria-prima. Então, o custo dos acabados será 104 mil reais. Já o valor dos produtos em elaboração totalizará 30, que é o equivalente, vezes 2 mil, mais 60, que é o total, vezes 600. Por quê? O 30 vezes 2 mil é porque eu calculei o custo usando 30 aqui, que é o equivalente. Mas os 600 eu calculei utilizando sobre 100. E o 100 utilizou 60. Então, 60 vezes 600. Que lembrando que é o custo do material direto. Resolvendo aqui, eu vou ter 60 mil mais 36 mil. Então, o custo de produtos de elaboração será 96 mil. Se eu somar os 104 mil do produto acabado mais os 96 mil da elaboração, eu tenho o total de custos aí que foi aplicado 200 mil reais. Tá? Prosseguindo. Agora podemos analisar as alternativas da prova. Então, agora que nós temos resolvido os valores, vamos ver qual alternativa que está correta. A alternativa A está incorreta, pois sabemos que o estoque de produtos acabados totalizou 104 mil. E já havia estoques no total de 120 mil no enunciado da questão. Os 104 mil nós calculamos no slide anterior, e já diz lá no enunciado que tinha 120 mil. Então essa questão está incorreta, porque ela diz que o estoque era menor. Né? Vamos lá dar uma olhadinha nessa questão. Aqui, a letra A diz assim: o custo dos produtos acabados em janeiro de 2019 foi inferior a 100 mil. Não, está incorreto, foi superior a 100 mil. Né? A letra B, ó, o custo total de produção da empresa em janeiro de 2019 foi superior a 250 mil. Né? O custo total de produção da empresa em janeiro de 2019 foi de 250 mil.
também sabemos que não está correto, né? A gente sabe que o custo total foi 200 mil. C. O saldo de estoque de produtos em elaboração no final do mês de janeiro foi superior a 100 mil? Vamos ver lá, fazendo os cálculos, se foi superior a 100 mil. Então a letra A está incorreta, a letra B está incorreta e a letra C está incorreta também. Por quê? Sabemos que o estoque de produtos em elaboração totalizou 96 mil, que nós já fizemos lá o cálculo no slide anterior, né? Basta dar uma olhadinha na anotação. A alternativa D está correta, pois sabemos que o estoque de produtos acabados totalizou 104 mil mais 120 mil, igual a 224 mil reais. Deve ser assinalada a alternativa D, né, que é a do gabarito que corresponde ao que nós achamos. Então veja que essa questão ela foi longa. Ela foi longa porque ela envolveu uma teoria que muitas vezes não é lembrado, né? Então, para a gente poder explicar, fazer recordação dela, é necessário um exemplo, necessário mais detalhes, né? Mas basicamente a técnica que é equivalente de produção é aplicada quando a empresa produz em forma contínua, em processo, né? Onde você identifica que existem produtos prontos e produtos em elaboração. Então daí você recorre a isso. E o complicador aqui também foi esse fato de que o produto já recebeu todo o material direto no início do processo. Então mesmo que ele fique sem terminar, ele já recebeu o material direto. Então na hora de calcular o equivalente, o material direto não pode ser tratado como se ele fosse equivalente. Ele tem que ser tratado 100%. Foi utilizado 100% naquele produto. Ok? Então vamos para o próximo agora. Essa é uma teoria, né? A teoria às vezes é até pior do que um cálculo, né? Depende do tanto que a gente se lembra lá da aula. Em relação ao sistema de acumulação de custos por ordem de produção, custeio de ordens e de encomendas, analise as afirmativas a seguir. Então veja, aqui no caso, no exercício anterior, nós tínhamos a produção por processo, que exigiu fazer aquele monte de conta. Agora, quando é a produção por ordem, é aquele caso em que você toma nota dos custos numa ordem e quando termina o produto você já sabe o custo que tem que aplicar a ele, né? Então vamos analisar aqui as alternativas. Sua escolha para uso em uma empresa está atrelada à forma da mesma trabalhar e à conveniência contábil e administrativa. Essa está certa, porque para você decidir entre a produção por ordem e a produção por processo, você tem que saber como que a empresa trabalha, né? Por exemplo, se é um produto personalizado, que nem a cozinha lá que a gente falou, ou se é um produto em massa, né? Que nem o cimento, sabão em pó, que acaba sendo tudo igual ali, né? Então, se a empresa usa produto personalizado, melhor utilizar o sistema de produção por ordem, né? Então, a primeira está certa. Os custos são acumulados em contas representativas de diferentes linhas de produção, não está certo, porque não há linha de produção, né? O produto ele é feito por encomenda. O conceito de equivalência de produção é muito importante para a sua correta aplicação? Não. Equivalência de produção se aplica em produção contínua. Em produção por ordem, não há necessidade disso, porque o custo já é tomado nota, né? Já é separado ali na medida que o produto vai recebendo o custo. E a 4, não pode ser empregado com custeio por absorção, não é verdade, né? O custeio por absorção é aquele que leva em consideração o que você deve somar o custo fixo mais o custo variável, e não tem nada que impeça, né? Na verdade, o custo de absorção para a legislação é o exigido, né? Então aqui me parece que apenas a letra A está correta. Deve ser assinalada a alternativa A. Tá? Então uma questão curta, uma teoria curta, né? Que a gente poderia rapidamente resolver. A 21 é uma questão bem grande, né? Que é a primeira vez assim nesses anos que eu vejo uma questão que envolve esse tipo de custeio aqui, que é o custeio baseado em atividades, né? Normalmente é absorção, é variável, mas o ABC são poucos exercícios que aparecem, né? Também, para poder resolver, a gente tem que aplicar uma teoria grande aí, né? Então, primeiro vamos ler aqui o que diz o exercício. A empresa Eta Gama fabrica e vende dois produtos, o produto que se chama Eta e o produto que se chama Gama.
seguem algumas informações sobre cada produto em X1. Né? X1 é o período. Né? Então, produto, material direto por unidade. O ETA recebe R$12 de material direto e o Gama R$13,50. Mão de obra direta por unidade, 20 e 25. Preço unitário, que seria o preço de venda, 85 e 70. Tempo de usinagem por unidade em horas, 1,8 horas e 0,4 horas. Tempo de mão de obra direta por unidade em horas, 1,40 horas e 2 horas. Quantidade produzida e vendida em unidades, 10.000 unidades e 20.000 unidades. Número total de peças transportadas em unidade, 26.000 unidades e 12.000 unidades. Número total de requisições em unidades, 8.600 requisições e 16.000 requisições. Sabe-se que a empresa incorreu nos seguintes custos indiretos em X1. Então, depreciação de máquinas de usinagem, depreciação das empilhadeiras, gastos com supervisores de mão de obra, gastos com almoxarifes, gastos com pessoal de transporte. Tá? Então, temos ali os valores também. Né? Recentemente, a empresa ETA Gama implementou um projeto piloto do custeio baseado em atividades, que é o ABC, em sua fábrica. Ao analisar o seu processo produtivo, a empresa identificou 4 atividades quais sejam: transportar materiais, realizada por meio de empilhadeiras pelo pessoal do transporte, direcionador de custos da atividade, número de peças transportadas por produto. Usinar materiais, realizada por meio das máquinas de usinagem, direcionador de custos, atividade, número de horas de usinagem por produto. Fornecer insumos, realizada pelos almoxarifes, direcionador de custo da atividade, número de requisições por produto. Supervisionar produção, realizada pelos funcionários que supervisionam a mão de obra, direcionador de custos da atividade, número de horas de mão de obra direta por produto. Com base apenas nessas informações, é incorreto afirmar que em X1, né, então aqui 4 alternativas e uma delas é incorreta. Né? As alternativas aqui, olha, vale a pena te dar uma lida. A alternativa A. Pelo custeio ABC, o custo total do produto ETA seria superior a 500 mil. Pelo custeio ABC, o custo total do produto Gama seria superior a 900 mil. Pelo custeio ABC, o valor dos custos indiretos alocados ao produto ETA seria superior a 200 mil. Pelo custeio ABC, o valor dos custos indiretos alocados ao produto Gama seria superior a 150 mil. Então, são 4 alternativas. Uma delas está incorreta. Né? Então, todo o trabalho da gente aqui é identificar isso. Lendo aqui o enunciado, né, muitos já devem ter percebido que vão ter que lembrar a teoria do ABC. Né? Então, o custeio ABC basicamente é aquele custeio que visa não ter rateios, né? Porque conforme a gente aprende lá em custos, né, os custos indiretos de fabricação, eles são rateados, né? Por exemplo, o aluguel é rateado, a depreciação de máquinas é rateada, o salário do supervisor é rateado. O custeio ABC ele foi criado para não ter rateios, né? Só que para ele não ter rateios, foi montado um mecanismo, né? Um mecanismo que tenta diminuir o máximo possível as distorções aí do rateio, tá? Então vamos ver aqui alguma teoria sobre isso, tá? Olha, no sistema de custeio ABC, os custos indiretos são alocados de acordo com os direcionadores de atividade. Uma atividade é uma ação relevante praticada pela empresa para produzir ou prestar um serviço. Então, o próprio nome diz, né? Custeio baseado em atividades. Significa o quê? Que para você conseguir levar o custo indireto para o produto, você deve antes determinar os direcionadores de atividade. Tá? Então, voltando aqui, os direcionadores de atividades dessa empresa, aqui no caso são 4 apenas: transportar materiais, usinar materiais, fornecer insumos e supervisionar produção. São apenas 4, né? Essas atividades vão carregar custos indiretos para o produto através do direcionador. Então, no caso, transportar materiais, realizada por meio de empilhadeiras pelo pessoal do transporte. Como que esse custo da empilhadeira e do pessoal do transporte vai ser alocado ao produto? Através do direcionador de custo da atividade, que é o qual? Número de peças transportadas por produto. Então, eu vou pegar o valor dessa atividade,
como que eu vou saber o valor dessa atividade? Olha, é realizada por meio de empilhadeiras e pelo pessoal de transporte. Então, onde é que tem empilhadeira aqui? Olha? Depreciação das empilhadeiras, 75 mil. Cadê o pessoal do transporte? Ó? Gasto com o pessoal do transporte, 60 mil. Então, 60 mil mais 75 mil, que vai dar 135 mil, é o custo para executar esta ação, né? Essa atividade. Tá? Usinar materiais, realizada por meio de máquinas de usinagem. Direcionador de custos, número de horas de usinagem por produto. Então, o custo dessa atividade aqui é máquinas de usinagem, né? Que tem esse custo aqui, olha, depreciação de máquinas de usinagem, 105 mil. Então, esse é o custo que a empresa teve no período para executar esta atividade. Fornecer insumos, realizada pelos almoxarifes. Direcionador de custo da atividade, número de requisições por produto. Cadê os custos do almoxarifes? Está aqui, 40 mil. Então, eu vou pegar o direcionador de custo e ligar 40 mil ao produto que usou essa atividade. Supervisionar a produção, realizada pelos funcionários que supervisionam a mão de obra. Direcionador de custos da atividade, número de horas de mão de obra direta por produto. Então, onde é que está o custo dessa atividade? Está aqui, ó. Gastos com supervisores de mão de obra, 75 mil. Então, essa atividade custou 75 mil e vai ter que ser ligada ao produto. Tá? Então, na verdade, a gente não vai fazer rateio. A gente vai pegar os CIFs, determinar quanto que ele custou para executar. O direcionador vai ligar aquele custo ao produto. Então, vamos pegar aqui o supervisionar a produção. Então, eu tenho um custo para supervisionar a operação, a produção, de 75 mil. Esse 75 mil eu vou ter que distribuir para o produto ETA e para o produto Gama, sem fazer rateio. Sem fazer rateio, eu vou precisar saber o direcionador. O direcionador aqui é número de horas de mão de obra direta por produto. Então eu tenho aqui, vamos procurar agora aqui esse direcionador, mão de obra direta por unidade. Aqui no caso eu quero número de horas, né? Então, tempo de usinagem, tempo de mão de obra direta, está aqui, ó. 1,40 horas para o produto ETA e 2 horas para o produto Gama. Quer dizer, o produto ETA recebe menos custos de supervisão de produção do que o produto Gama. Tá? Eu vou fazer a alocação aqui do custo dessa atividade baseando nisso aqui, baseando nesses números. Tá? Então agora a gente precisa montar um raciocínio. Tá? Voltando lá para a continuidade. Por exemplo, né, aqui eu trouxe alguns exemplos fora do exercício. Em um hospital, uma atividade relevante é alimentar o paciente internado. Em uma indústria de refrigerantes, uma atividade relevante é limpar os filtros dos diversos sabores de bebidas. Em uma faculdade, uma atividade relevante é registrar os alunos matriculados. Ou seja, o custeio ABC precisa disso. Precisa que você determine quais são as atividades relevantes para você conseguir atingir o seu objetivo, produzindo ou prestando um serviço. Tá? Na questão proposta, temos as seguintes atividades relevantes e seus direcionadores aos produtos. Transportar materiais, usinar materiais, fornecer insumos e supervisionar produção, que a gente acabou de ler lá no enunciado, né? Com os respectivos direcionadores aqui. O custeio ABC é utilizado para vincular os custos das atividades aos produtos, substituindo o antigo conhecido rateio de CIFs. Né? Primeiramente, é preciso determinar o custo unitário de cada atividade e depois vinculá-la ao produto utilizando o direcionador de custo. Então, conforme a gente fez ali na explicação, eu preciso saber quanto cada atividade custa. Aí eu preciso determinar quanto que é o custo unitário daquela atividade. E daí eu vou multiplicar pela quantidade que cada produto utilizou. Primeira atividade aqui, transportar materiais. Custou o equivalente aos gastos de depreciação das empilhadeiras e gastos com o pessoal do transporte, que seria 75 mil mais 60 igual a 135 mil. No período foram transportadas 26 mil unidades de peças do produto ETA e 12 mil unidades de peças do produto Gama, totalizando 38 mil.
peças. O custo dessa atividade deve ser apropriada a cada produto na proporção que foi utilizado, ou seja, então aqui a gente monta o esqueminha de apropriação, né? Então, o produto ETA usou 26 mil vezes aquela atividade de transportar materiais. O produto Gama usou 12 mil vezes. Então, totalizou 38 mil vezes que foi utilizada a atividade. A gente pode fazer aqui um esquema de porcentagem, né? Então, 68,42% da atividade foi para o ETA, 31,58% da atividade foi para o Gama, totalizando 100%. Aproximadamente porque tem umas casas decimais aqui, né? Transformando isso agora em valores, 135 mil reais, que é o custo da atividade de transportar, multiplicado pela participação aqui do produto ETA, vai dar esse custo aqui a ser alocado ao produto, 92.367. 135 mil multiplicado pela participação do produto Gama vai dar 42.633 para ser alocado ao produto Gama. Totalizando aqui 135 mil, né? Sempre tem que totalizar o valor ali da tabela mesmo, né? Outra atividade, usinar materiais, custou equivalente aos gastos de depreciação das máquinas de usinagem, ou seja, 105 mil. O direcionador de custos dessa atividade é o total de horas de usinagem. Então, para o produto ETA, foram gastas 1,8 horas, multiplicando pela quantidade que foi produzida, então foram gastas 18 mil horas para produzir as 10 mil unidades. Para o produto Gama, foram gastas 0,4 horas vezes 20 mil unidades produzidas, então foram gastas 8 mil horas. Logo, o ETA recebeu 18 mil horas dessa atividade, o Gama 8 mil horas, totalizando 26 mil horas. Fazendo as proporções, né, 69,23 e 30,77, aproximadamente, aqui por causa das casas decimais. Fazendo aqui a apropriação, olha, 105 mil que é o custo da atividade pela percentual, me dá 72.691,50 para ser apropriado ao produto ETA, e 105 mil a 30,77% dá 32.308,50 a ser apropriado ao produto Gama. E o total é 105 mil. Né? Faça a mesma coisa com fornecedores com atividade de fornecer insumos. Custou equivalente aos gastos com almoxarifes, ou seja, 40 mil. O direcionador de custo dessa atividade é o número de requisições. Então, para o produto ETA, foram emitidas 8.600 requisições e para o produto Gama foram emitidas 16 mil requisições. Então, fazendo aqui a proporção, né, 34,96% para o ETA, 65,04% para o Gama. Fazendo agora a apropriação do custo, 40 mil pela participação do ETA, dá 13.984. 40 mil pela participação do Gama, 26.016. Tá? Então, última atividade, né? Supervisionar a produção. Custou equivalente aos gastos dos supervisores, ou seja, 75 mil. O direcionador de custos dessa atividade é o número de horas de mão de obra por produto. Então, para o produto ETA, temos 1,4 horas a 10 mil unidades que foram produzidas, que dá 14 mil horas dessa atividade. Para o produto Gama, 2 horas a 20 mil unidades produzidas, que dá 40 mil horas dessa atividade. Fazendo aqui as proporções, né, 14 com 40, 54 total. Fazendo a apropriação do custo, 75 mil a 25,93%, dá 19.447,50 a ser apropriado ao ETA. E 74,07%, 55.552,50 a ser apropriado ao Gama. Total de 75 mil. Né? Agora, soma-se os custos alocados pelos direcionadores a cada produto. Ou seja, agora a gente volta em tudo que foi feito, né? E eu vou pegar agora e vou separar. Olha, tudo que for do ETA, eu vou botar numa tabela, numa coluna. Tudo que for do Gama, eu vou pôr numa tabela, numa coluna. Então, eu vou pegar item por item calculado agora, né, até aqui, e vou montar uma tabela. Agora somos os custos alocados pelos direcionadores a cada produto, né, que é a montagem da tabela. O lembrete, né, não podemos esquecer de determinar o valor dos materiais diretos e da mão de obra direta, porque tudo isso que foi feito trabalhou apenas com CIFs, né, que o custeio ABC ele visa trabalhar com CIFs. A mão de obra direta e os materiais diretos, eles são alocados diretamente pelo consumo. Né? Então, não há necessidade de fazer todo esse trabalho aí. Aqui eu fiz o cálculo já, olha, materiais diretos para o ETA, cada unidade, R$12, foi produzido 10 mil, então dá 120 mil de materiais diretos. O Gama,
mais caro o material dele, né? 13,50, 20 mil unidades produzidas, dá 270 mil reais de materiais diretos. A mão de obra, 20 reais por hora a 10 mil unidades, 200 mil reais de mão de obra. E o Gama, 25 reais por hora, 20 mil, 500 mil reais por hora. Então, o que faltava para fechar a tabela, né? Está aqui a tabela pronta. Eu peguei todos os custos de indiretos usando custeio ABC para cada produto, ó, de acordo com as atividades, e totalizei 198.490 de CIFs para o ETA, 156.510 para o Gama. Acrescentei os valores dos materiais diretos para cada produto, conforme a gente calculou anteriormente. E o custo total é a soma de tudo, né? Custos diretos mais custos indiretos. Então, eu tenho esses custos totais aqui. O custo unitário também, basta dividir pelo que foi produzido, né? E a gente acha. Agora, depois de todo esse trabalho, montada a tabela, a gente pode analisar as alternativas. A alternativa A é verdadeira, pois o custo total do produto ETA é 518.490. Tá? Então, quer dizer que a alternativa A é correta. A alternativa B é verdadeira, pois o custo total do produto Gama é 926.510. A alternativa C é falsa ou incorreta, pois os custos indiretos do produto ETA é 198.490. A alternativa D é verdadeira, pois os custos indiretos do produto Gama é de 156.510. Tá? Então, todos esses valores a gente tirou da tabela aqui, né, que é o cálculo do custo total. Então, lá, como a questão pede para a gente apontar a incorreta ou a falsa, então deve ser assinalada a alternativa C. Ok? Então, esse exercício, vocês observaram que ele foi bem longo, né? Porque esse método de custeio ABC, ele é assim mesmo, ele exige que tenha muitos dados, né? Tem que ter, além do total de custos, também atividades relevantes, a quantidade de atividades, tem que ter também a forma como se trabalha com os direcionadores, né? É uma questão bem longa mesmo, tá? Prosseguindo. Terminamos então, né? Foram essas questões que eu identifiquei nas duas provas de 2019, a primeira prova e a segunda. E espero que tenha sido útil para vocês, né? Como eu disse, o ideal mesmo para aproveitar bem esse material e as explicações é, primeiro, você tentar resolver. Ver lá o que você não sabe. E aí você vê o passo a passo. Caso tenha restado dúvidas ainda no passo a passo, que eu acredito que deve ter ficado alguma dúvida, né? Eu vou agendar com vocês um dia para a gente fazer uma live. E aí vocês vão poder fazer a pergunta diretamente, né? Então fica melhor até ao vivo você fazer a pergunta e eu já providencio a resposta para vocês também. Meus dados estão aqui, né? Então, meu nome, né? Acho que agora já me conhece. E meu e-mail, né? Então, caso você tenha alguma dúvida assim, mais emergencial, aí você pode mandar um e-mail perguntando. Ou se você quiser pedir algum material também, é possível, né? Você manda um e-mail, eu anexo e mando o material para vocês. No mais, né? Agradeço a atenção de todos aí, espero ter sido útil para vocês, tá ok? Um abraço para todos.